Boa tarde, graça e paz a todos. Sou seu irmão em Cristo, Diego Fernandes, o último na fila do pão. Hoje iremos falar sobre o livre-arbítrio. Se o homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher não pecar. E se ele não puder escolher não pecar, significa que ele não tem o livre-arbítrio? Esta é a pergunta que nos proponhamos a responder hoje. A questão do livre-arbítrio e a ideia da impecabilidade está atrelada a entendermos o que significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio não significa necessariamente escolher aquilo que eu quero. Ora, eu não posso escolher ter asas. Isso é uma impossibilidade anatômica, fisicamente impossível. O meu corpo não foi projetado para ter asas. Então, isso significa que eu não posso escolher ter asas. Logo, isso, por acaso, iria ferir o meu livre-arbítrio? De maneira nenhuma. Porque o livre-arbítrio é a capacidade de escolher aquilo que nos é possível, ou seja, aquilo que está dentro do nosso contexto, da nossa natureza, daquilo que nos é contextual, podemos assim dizer. Logo, a escolher não pecar, a impecabilidade, é algo que nós buscamos, mas não é algo inerente à nossa natureza. Assim como eu posso desejar ter asas para voar por mim mesmo, mas não é algo inerente à minha natureza. Portanto, é algo em que eu não posso atingir enquanto estiver com essa natureza. Assim é a questão da impecabilidade. A Bíblia afirma que estamos em corpos corruptíveis, mas um dia seremos revestidos de incorruptibilidade. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Então, meus queridos, enquanto estivermos nessa natureza terrena, estamos sujeitos, presos a este nosso corpo, a essas nossas limitações. Então, iremos falar hoje um pouco sobre o livre-arbítrio e a capacidade de escolha. Bom, na teologia arminiana, o livre-arbítrio é a capacidade dada por Deus aos seres humanos para fazer escolhas morais significativas, escolhas contundentes, escolhas que fazem parte da sua vida. Na teologia arminiana, dividimos o livre-arbítrio em três esferas: livre-arbítrio moral, livre-arbítrio político e livre-arbítrio social. Bom, essa capacidade de escolha está limitada pela nossa natureza, no caso, herdada pelo pecado adâmico. A nossa natureza pecaminosa, ela não é exclusivamente de um indivíduo, mas é uma natureza universal, isto é, abrangente a todos os seres humanos. Isso é ensinado pelas escrituras sagradas, em que todos têm essa natureza caída, herdada pelo pecado adâmico. Você pode conferir isso, por exemplo, lendo a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, especialmente no capítulo 5, ou podemos ficar com Romanos 3, 10 ao 12, que irá dizer que não há um justo sequer, nenhum que pratique o bem, e todos se extraviam para não fazer o bem. Não há um só de nós. Ou o próprio versículo 23 do próprio capítulo, que vai dizer que todos pecaram, estão todos destituídos da glória de Deus. Essas passagens elas vêm subliminar a realidade de que todos os seres humanos, devido à natureza caída, à hereditariedade da consequência do pecado adâmico, estamos inerentes em uma natureza envolta no pecado. Por isso Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo dessa morte é o pecado que estava atrelado ao homem. Na teologia arminiana nós temos o conceito de graça preveniente. É esta graça preveniente que vem iluminar a mente do ser humano, capacitando a responder positivamente ao chamado de Cristo. E por isso o homem ele é indesculpável, porque através da graça preveniente ele tem a capacidade de responder sim ou não ao Evangelho, sim ou não a Jesus. Logo, ele não pode dizer que ele estava impedido pelo livre-arbítrio caído ou pela falta de livre-arbítrio de receber a Jesus na sua vida. Isso Jesus ensina em João 6,44 ao dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou Filipenses 2,13, por exemplo, que vai dizer que Deus opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então note que os salvos, ele é salvo pela ação graciosa de Deus, libertando a sua vontade e capacitando. Hebreus fala sobre a iluminação para receber a Cristo, iluminação para o arrependimento. Então todo homem ele recebe essa iluminação. Todo homem recebe essa capacitação. É isso que Jesus diz
que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, todo homem ele é convencido de uma forma que ninguém é desculpável. A respeito de escolha não pecar, a graça preveniente vai capacitar o indivíduo justamente a ter essa escolha. No entanto, em uma questão prática, a nossa natureza pecaminosa, nenhum ser humano, exceto Jesus Cristo, é claro, viveu uma vida completamente sem pecado. A possibilidade de escolher não pecar está presente, mas na realidade os seres humanos frequentemente falham devido à inclinação pecaminosa. Isso que nós falamos. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, o traço texto que diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Portanto, essa ideia de santificação plena, atrelada à impecabilidade no contexto terreno, não é algo que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina sim a buscar a santificação, a separação, a buscarmos uma vida espiritual fervorosa, mas ela não nos diz que alcançaremos tal status nesse momento. Por isso, nosso corpo, esse é um dos motivos principais de nosso corpo vir a ser revestido no que tange a escatologia, né? O que é corruptível transformado em incorruptibilidade. Então, meus queridos, de forma conclusa, eu poderia dizer que a pecabilidade não anula o livre-arbítrio, assim como o livre-arbítrio não aprisiona a natureza adâmica, que ainda nos é inerente, ainda faz parte. De forma geral, eu dizia que na teologia arminiana é possível conciliar o livre-arbítrio com a universalidade do pecado, ou o chamado pecado original. Embora os seres humanos tenham a capacidade de escolher, a realidade da natureza pecaminosa significa que todos eventualmente irão falhar em algum momento. A graça de Deus, entretanto, está constantemente disponível para nos capacitar a fugirmos dessa natureza, a resistirmos dessa natureza. De forma geral, essa é a minha resposta no que tange a pergunta se o pecado anula o livre-arbítrio. Graça e paz a todos, uma ótima tarde.